Meu nome é Conceição Oliveira. Tenho 83 anos hoje. Nasci em 1941, em Ribeirão das Almas, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, que nem consta mais nos mapas modernos. Quando olho para minhas mãos enrugadas agora, às vezes me pergunto como estas mesmas mãos conseguiram se erguer tantas vezes depois de serem forçadas a se curvar. Minha história não é fácil de contar, mas talvez seja importante para que outras mulheres saibam que sempre existe um amanhecer, mesmo após a noite mais escura. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse meu vídeo. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Nossa casa ficava na parte alta da cidade. Uma construção de tijolos aparentes com janelas azuis que minha mãe insistia em repintar todo ano, como se aquela cor pudesse trazer um pouco de céu para dentro de nosso lar. Era a única coisa que meu pai permitia que ela decidisse. Do lado de fora, éramos a família perfeita. O respeitado sargento da Polícia Militar, a esposa dedicada e as 3 filhas bem comportadas. As pessoas nos olhavam com admiração quando íamos à missa aos domingos, todos impecavelmente vestidos. Meu pai com seu bigode bem aparado e postura impecável. Mamãe sempre com luvas brancas, não importava o calor que fizesse. Meu pai, Sargento Augusto Oliveira, entrou para a Polícia Militar em 1936, nos tempos do Estado Novo. Ele se orgulhava de dizer que conhecia a ordem e que sabia como manter as coisas nos eixos. Na delegacia de Ribeirão das Almas, era o braço direito do delegado, e todos tremiam quando ele passava. Os homens o cumprimentavam tirando o chapéu, as mulheres baixavam os olhos. Em casa, essa autoridade se transformava em algo ainda mais intenso, mais sufocante. Nossa rotina começava invariavelmente às 5 horas da manhã, quando o despertador tocava. Tínhamos exatos 15 minutos para estarmos de pé, camas feitas e uniformes escolares passados e vestidos. Meu pai fazia a inspeção diária antes do café. Passava o dedo nas prateleiras verificando poeira, checava se os sapatos estavam engraxados, se as unhas estavam cortadas rentes. Qualquer falha resultava em punição. Uma casa desarrumada é sinal de mente fraca e caráter duvidoso. Ele repetia como um mantra, enquanto caminhava pelo corredor com as mãos para trás, numa postura que imitava as inspeções que ele mesmo realizava na guarda. À mesa, o silêncio era absoluto. Só podíamos nos servir depois que ele se servisse. Só podíamos começar a comer depois que ele desse a primeira garfada. Se algum talher caísse no chão, o responsável ficava sem aquela refeição. Disciplina, ele dizia, é o que separa os homens dos animais. Eu me perguntava naqueles momentos de fome quem realmente estava mais próximo da animalidade. Éramos 3 filhas. Eu, a do meio, nascida em 1941. Zélia, a mais velha, de 1938. E Inês, a caçula, de 1944. Nossa mãe, Dona Aparecida, tinha sido professora antes de se casar, mas abandonou a profissão por exigência de meu pai. Mulher minha não trabalha fora. Tem que cuidar do lar e das crianças. Ele dizia como quem anuncia uma verdade universal. Os olhos dela, que nas fotos antigas mostravam um brilho de juventude e inteligência, foram perdendo o lume com o passar dos anos, até se tornarem 2 lagos parados de resignação. Na escola éramos conhecidas como as filhas do sargento. Os professores nos tratavam com um respeito temeroso, como se tivessem medo de que qualquer repreensão pudesse chegar aos ouvidos de meu pai. Os colegas nos evitavam, como se o rigor e a disciplina fossem contagiosos. Lembro-me de uma ocasião no 4º ano primário, quando a professora pediu que fizéssemos uma redação sobre o que queríamos ser quando crescêssemos. Escrevi que sonhava em ser enfermeira, para cuidar de pessoas doentes. Quando li o texto em voz alta, a classe inteira ficou em silêncio. A professora, Dona Eunice, sorriu nervosamente e disse: "Que bonito, Conceição!
Mas você já conversou com seu pai sobre isso? Aquela noite, depois que li a redação para meu pai durante o jantar, como ele exigia que fizéssemos com qualquer tarefa escolar, ele rasgou o papel em pequenos pedaços e jogou no lixo. Enfermeira lida com homens, vê homens despidos, trabalha de noite. Nenhuma filha minha vai se sujeitar a isso. Vocês vão aprender a cozinhar, costurar e cuidar de uma casa. Depois vão se casar com homens de bem que eu aprovar. Este é o destino de mulheres decentes. Zélia, minha irmã mais velha, era a que mais sofria com as regras. Tinha um espírito naturalmente questionador, uma inteligência viva que o sistema de nosso pai tentava esmagar. Aos 15 anos, ela começou a guardar livros embaixo do colchão. Romances, poesia, coisas que o padre da cidade emprestava em segredo, talvez percebendo a fome de conhecimento naquela adolescente de olhos inquietos. Inês, a caçula, desenvolveu outra estratégia. Tornou-se quase invisível. Falava pouco, movia-se sem fazer barulho, como um pequeno fantasma pela casa. Era a maneira que encontrou de sobreviver, desaparecendo nas sombras para não atrair a atenção daqueles olhos sempre vigilantes de nosso pai. Quanto a mim, tornei-me observadora. Aprendi a ler o humor de meu pai pelo som de seus passos, pelo jeito como pendurava o cap no cabideiro da entrada, pelo tom de voz ao chamar minha mãe. Desenvolvi um sexto sentido para prever tempestades, para saber quando deveríamos nos esconder em nossos quartos ou quando era seguro permanecer na sala. Essa habilidade, anos mais tarde, salvaria minha vida. Os verões em Ribeirão das Almas eram sufocantes, mas não podíamos usar roupas indecentes. Qualquer coisa acima do joelho ou sem mangas. Na escola, enquanto outras meninas começavam a se embelezar, nós tínhamos que manter o cabelo preso em tranças severas, sem um fio fora do lugar. Maquiagem era proibida, assim como esmalte colorido ou qualquer adorno que pudesse chamar atenção indevida, como meu pai dizia. As noites eram o pior momento. Depois que o jantar terminava, precisamente às 19 horas, meu pai sentava-se na poltrona da sala para ouvir o rádio. Noticiários, nunca música. Era o momento em que ele bebia sua única dose diária de cachaça. Uma dose que, com o tempo, se transformou em 2. Depois, 3. E à medida que o nível da garrafa baixava, sua voz se tornava mais alta, suas críticas mais cortantes. "Olha essa menina, encurvada como uma velha", diria, apontando para mim. "Endireita essa coluna. Filha minha tem que ter postura de rainha." Outras vezes, o alvo era Zélia. "Essa daí acha que é esperta demais. Vai acabar mal se continuar com esse ar petulante." Ou então Inês. "Tão quietinha. O que será que esconde?" Gente muito calada não é confiável. Nossa mãe tentava intervir, à sua maneira silenciosa. "Augusto, as meninas estão cansadas. Tiveram um dia cheio na escola." Ao que ele respondia com um olhar que fazia o sangue gelar. "Quando eu quiser sua opinião, Aparecida, eu peço. Enquanto isso, cuide do que é sua obrigação." Uma vez por mês, invariavelmente, acontecia a grande inspeção. Meu pai fechava todas as portas e janelas como se temesse que os vizinhos ouvissem. Então chamava cada uma de nós para seu escritório. Um cubículo com uma escrivaninha e uma estante cheia de manuais militares e códigos de leis. Lá, ele verificava nossos cadernos página por página, examinava nossas unhas, orelhas, o interior de nossos sapatos. Perguntava sobre nossas amizades, sobre o que conversávamos na escola. Era um interrogatório em regra, onde qualquer hesitação era vista como confissão de culpa. "Um policial sabe quando alguém está mentindo", ele dizia, olhando fixamente em nossos olhos. "Posso ler a verdade no seu rosto." Aos 13 anos, quando meu corpo começou a mudar, a grande inspeção tornou-se ainda mais humilhante.
Meu pai começou a examinar nossas roupas íntimas, procurando por sinais de comportamento impróprio. Não entendia na época o que ele queria dizer. Só sabia que aqueles momentos me enchiam de uma vergonha tão profunda que eu desejava desaparecer. Foi nessa época que minha mãe começou a adoecer. Primeiro foram dores de cabeça constantes. Depois, uma fadiga que nenhum repouso aliviava. O médico da cidade, Dr. Antenor, vinha visitá-la em casa, sempre saindo com uma expressão preocupada. "Ela precisa de descanso", dizia. "Talvez uma temporada na casa da irmã, na capital." Meu pai nunca permitiu. "Lugar de esposa é ao lado do marido", decretava. E assim, mamãe definhava um pouco mais a cada dia, como uma planta mantida longe do sol. Seus cabelos, antes negros e brilhantes, embranqueceram precocemente. Suas mãos, sempre ocupadas com o bordado ou com a comida, começaram a tremer. Quando completei 14 anos, em 1955, a situação em casa tornou-se ainda mais tensa. O Brasil vivia tempos de mudança. Juscelino Kubitschek falava em desenvolvimento, em modernização. O rádio tocava bossa nova. As revistas mostravam moças de cabelos soltos e saías mais curtas. Era como se um novo mundo estivesse nascendo lá fora. Um mundo do qual estávamos completamente isoladas. Zélia, então com 17 anos, começou a se rebelar mais abertamente. Certo dia, voltou da escola com um batom muito claro nos lábios, quase imperceptível. Mas os olhos de águia de meu pai notaram imediatamente. O que se seguiu foi uma tempestade como nunca tínhamos visto antes. Ele a arrastou para o banheiro, esfregou sua boca com uma escova áspera, até que os lábios ficassem em carne viva, sangrando. "Prefiro ver sangue do que ver vergonha nesta casa", gritava, enquanto minha mãe tentava inutilmente pará-lo. Naquela noite, depois que meu pai finalmente adormeceu, entrei no quarto que dividia com minhas irmãs. Zélia estava deitada de costas para a porta, soluçando baixinho. Inês estava sentada na beira da cama dela, passando um pano úmido em seus lábios machucados. Quando me viram, Inês fez sinal para que eu fechasse a porta. Então Zélia se virou e, com os lábios inchados, sussurrou: "Eu vou embora daqui, e vocês deveriam vir comigo." Foi nesse momento que percebi. Estávamos presas numa casa que, para o mundo exterior, parecia o modelo de respeitabilidade, mas que por dentro era uma prisão, onde o carcereiro usava uma farda da polícia militar e dizia agir em nome da moral, dos bons costumes e da lei. Uma prisão onde os gritos eram silenciosos e as feridas, invisíveis para quem olhasse de fora. O que nenhuma de nós sabia, naquela noite, era que o pior ainda estava por vir. Minha mãe, Aparecida, era uma mulher que foi desaparecendo aos poucos, como um retrato que vai perdendo a cor com o passar dos anos. Nas poucas fotografias que restaram daquele tempo, posso ver a transformação. Em uma tirada no dia de seu casamento em 1937, ela está radiante. Cabelos negros e brilhantes presos em um coque elegante. Olhos vivos, um sorriso hesitante, mas cheio de esperança. Em outra de 1957, 20 anos depois, não parece nem mesmo a mesma pessoa. O rosto magro, os ombros curvados, aquele olhar distante de quem está presente apenas no corpo. Naquele ano de 1956, enquanto o país se agitava com a construção de Brasília e o presidente JK prometia 50 anos de progresso em 5, nossa casa permanecia congelada no tempo, sob as regras implacáveis de meu pai. O mundo lá fora mudava, mas entre nossas paredes, o relógio parecia ter parado. Mamãe acordava antes de todos, às 4 da manhã. Quando abríamos os olhos, o cheiro de café já impregnava a casa. Ela trabalhava em silêncio absoluto. Aprendera a cozinhar sem fazer barulho com as panelas, a varrer sem que a vassoura arranhasse o chão, a passar roupa sem que o ferro batesse na tábua.
Uma boa esposa é como o ar, dizia meu pai. Essencial, mas não se deve notar sua presença. Suas mãos contavam histórias que sua boca não podia pronunciar. Ásperas, rachadas pelo sabão de soda, com unhas quebradas e pequenas queimaduras de ferro de passar. Mãos que trabalhavam incessantemente, das 4 da manhã às 10 da noite, sem descanso. Mãos que, quando meu pai não estava olhando, acariciavam nossas cabeças com uma ternura silenciosa, como se pedissem desculpas por não poderem nos proteger. Certa manhã, encontrei-a sozinha na cozinha, chorando baixinho enquanto descascava batatas. As lágrimas escorriam silenciosamente, misturando-se à água da pia. Fiquei parada na porta, sem saber o que fazer. Ela me viu e rapidamente secou o rosto com a barra do avental. "O que foi, mamãe?" perguntei, aproximando-me hesitante. "Nada, filha. É só a cebola", respondeu, embora não houvesse nenhuma cebola à vista. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Percebi que seu silêncio não era submissão, era proteção. Ela se calava não porque concordava, mas porque temia. Não por si mesma, mas por nós. À noite depois que meu pai dormia, às vezes a encontrava sentada na cozinha escura, à luz fraca de uma vela. Ela guardava os tocos de velas que sobravam das novenas, escondidos numa lata de goiabada vazia. Ali, no silêncio da madrugada, ela escrevia em um caderno pequeno, de capa marrom desbotada. Quando me via, fechava-o rapidamente e o escondia no bolso do roupão. Uma noite juntei coragem e perguntei: "O que a senhora escreve, mamãe?" Ela hesitou, olhou para a porta como se temesse que as paredes tivessem ouvidos, e então sussurrou: "Poesia, filha. Escrevo o que não posso dizer." Fiquei surpresa. Nunca imaginara que minha mãe, aquela figura apagada e submissa que conhecíamos durante o dia, tivesse um mundo interior tão rico. Ela me mostrou uma página, hesitante. A letra era miúda, apertada, como se também as palavras precisassem ocupar o menor espaço possível. "Quando eu era jovem", ela disse baixinho, "queria ser professora de literatura. Cheguei a dar aulas por 2 anos, antes de conhecer seu pai. Ele não gostava de mulheres que liam muito. Dizia que livros enchem a cabeça de ideias perigosas." Foi a primeira vez que a vi falar de seu passado, de seus sonhos. Percebi que havia uma mulher inteira soterrada sob o peso das exigências de meu pai. Uma mulher com desejos, aspirações, pensamentos próprios. No início de 1957, mamãe começou a tossir. A princípio, era apenas uma irritação na garganta, que ela tratava com chá de limão com mel. Depois, a tosse se tornou mais persistente, especialmente à noite. Meu pai se irritava com o barulho. "Controle-se, mulher! Como espera que eu durma com esse barulho?" Ela passou a dormir na sala para não incomodá-lo. De madrugada, eu a ouvia tossir, um som abafado, como se ela colocasse o travesseiro sobre o rosto para sufocar o ruído. Certa manhã, vi manchas de sangue na fronha. "Mamãe precisa ir ao médico", disse a meu pai durante o café da manhã. Ele ergueu os olhos do jornal, irritado pela interrupção. "Sua mãe está bem. É só uma gripe." "Mas ela está tossindo sangue", insisti, surpreendendo a mim mesma com aquela coragem repentina. A mão dele bateu na mesa com força, fazendo as xícaras saltarem. "Desde quando você é médica, Conceição? Desde quando questiona minhas decisões?" Naquele mesmo dia, no entanto, encontrei mamãe desmaiada no quintal, enquanto estendia roupas no varal. Seu rosto estava branco como cera, os lábios azulados. Gritei por Zélia e juntas a carregamos para dentro. Meu pai estava na delegacia e decidimos, naquele momento desesperador, desobedecer suas ordens pela primeira vez. Zélia correu até a farmácia do seu Geraldo, que também servia como posto de saúde,
na ausência de um hospital na cidade. Ele veio imediatamente trazendo sua maleta preta. Após examinar mamãe, seu rosto ficou grave. Ela precisa ir para a capital, disse. Suspeito de tuberculose. Precisa de exames que não temos aqui. Quando meu pai chegou e soube o que tínhamos feito, sua fúria foi terrível. Expulsou seu Geraldo de casa com ameaças, chamando-o de intrometido e charlatão. Depois trancou-se no quarto com mamãe por quase 1 hora. Ouvimos a voz dele, baixa e controlada, mas carregada de ameaças. Quando saiu, anunciou: Sua mãe vai ficar bem, só precisa de repouso. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Zélia entrou no meu quarto. Precisamos fazer alguma coisa, sussurrou. Mamãe vai morrer se continuar assim. Foi a primeira vez que verbalizamos aquela possibilidade terrível. A ideia de perder mamãe, de ficar sozinha com meu pai e minhas irmãs naquela casa-prisão, me encheu de pavor. Na manhã seguinte, no caminho para a escola, Zélia e eu paramos na farmácia. Seu Geraldo nos recebeu nos fundos, longe dos olhares curiosos da cidade pequena, onde todos sabiam da vida de todos. Vocês precisam convencer seu pai, disse ele. Eu posso arranjar transporte para levá-la à capital, mas sem a autorização dele. Em 1957, uma mulher não viajava sem a permissão do marido. Não abria conta em banco, não assinava documentos, não tomava decisões sobre a própria saúde. Era como se não existisse como pessoa perante a lei. Era propriedade, primeiro do pai, depois do marido. E se ela fugisse? Perguntou Zélia. Seu Geraldo balançou a cabeça. Seu pai é autoridade policial. Seria considerado abandono de lar. Ele poderia até interná-la num sanatório por desequilíbrio mental. Já vi casos assim. Voltamos para casa desanimadas. No portão, encontramos a tia Eulália, irmã de meu pai, que vinha nos visitar de Três Corações uma vez por ano. Era uma mulher robusta, de voz potente e opiniões fortes. A única pessoa que não parecia intimidada por meu pai. Quando viu mamãe, ficou visivelmente chocada. Meu Deus, Aparecida, você está um espectro! Meu pai tentou minimizar. Ela está um pouco indisposta, nada grave. Tia Eulália não se deixou enganar. Tinha sido enfermeira na guerra. Conhecia os sinais da doença. Sem pedir licença, pegou as chaves do carro de meu pai e anunciou. Estou levando Aparecida para o hospital de Três Corações agora mesmo. Você pode vir junto ou ficar, Augusto. Mas ela vai. Foi a única vez que vi meu pai sem reação, desarmado pela determinação daquela mulher que compartilhava seu sangue, e talvez fosse a única pessoa no mundo que ele respeitava de verdade. Mamãe ficou internada por 3 meses. O diagnóstico confirmou: tuberculose avançada. Enquanto ela estava hospitalizada, a dinâmica em casa mudou. Meu pai trabalhava mais horas na delegacia, evitando voltar para a casa vazia. Zélia assumiu o comando da cozinha. Eu cuidava da limpeza. E Inês, ainda pequena, ajudava como podia. Nas raras visitas que fazíamos à mamãe, meu pai controlava rigorosamente essas ocasiões. Ela parecia outra pessoa. Longe da sombra opressora de seu marido, recuperava não apenas a saúde física, mas algo de sua essência. Sorria mais, falava mais. Uma enfermeira comentou certa vez. Sua mãe escreve poesias lindas. Todas as outras pacientes pedem para ela ler durante a noite. Aqueles meses de ausência de mamãe revelaram outra face de meu pai. Uma que não conhecíamos. À noite, sozinho em seu quarto, às vezes o ouvíamos chorar. Era um som estranho, quase animalesco, como se seu corpo não estivesse acostumado a expressar fragilidade. De manhã, no entanto, voltava a ser o tirano de sempre, mais irritadiço, mais exigente, como se quisesse compensar aqueles momentos de fraqueza.
Em setembro de 1957, mamãe voltou para casa. Estava mais magra, mais pálida, mas seus olhos tinham readquirido algo daquele brilho que eu vira nas fotos antigas. Tia Eulália veio instalá-la e, antes de partir, teve uma longa conversa a portas fechadas com meu pai. Não sei o que foi dito, mas depois disso, ele passou a permitir que mamãe descansasse mais, que tomasse sol no quintal. Seu pai não é um homem mau, disse-me mamãe certa tarde, enquanto tomávamos chá no quintal. Uma nova rotina que ela insistira em estabelecer após seu retorno. Ele é um homem com medo. Medo? Pai? Perguntei incrédula. Meu pai era a pessoa mais intimidadora que eu conhecia. A ideia de que ele pudesse sentir medo parecia absurda. Medo de perder o controle, de mostrar fraqueza, explicou ela. Seu avô, o pai dele, era um homem terrível. Batia nele com correia de couro, até deixar marcas que nunca sararam completamente. Augusto cresceu achando que força é tudo, que sentimentos são fraqueza. Foi a primeira vez que mamãe falou abertamente sobre meu pai, sem sussurros, sem olhar por cima do ombro. Algo havia mudado nela durante aqueles meses no hospital. Era como se tivesse compreendido que a vida era curta demais para ser vivida em silêncio absoluto. Queria que vocês tivessem uma vida diferente, continuou ela, pegando minhas mãos entre as suas. Queria que soubessem que existe um mundo além destas paredes, além das regras de seu pai. Um mundo onde mulheres podem escolher, podem falar, podem sonhar. Naquele momento, entendi que mamãe não era fraca. Era a pessoa mais forte que eu já conhecera. Tinha sobrevivido anos de opressão, mantendo acesa uma pequena chama de dignidade dentro de si. E agora, olhando a morte de perto, decidira que não partiria deste mundo sem tentar mudar o destino de suas filhas. O que não sabíamos era que seu tempo conosco seria mais curto do que imaginávamos, e que seu último ato de amor seria o mais corajoso e o mais perigoso de todos. Zélia era fogo em forma de gente. Desde pequena, minha irmã mais velha trazia nos olhos uma chama que nem toda a rigidez de meu pai conseguiu apagar. Enquanto Inês e eu desenvolvemos nossas estratégias silenciosas de sobrevivência, Zélia escolheu um caminho diferente. O da resistência. Por vezes aberta, por vezes velada, mas sempre constante. Nascida em 1938, ela entrou na adolescência durante os primeiros anos da década de 1950, uma época em que o Brasil respirava novos ares de democracia após o Estado Novo de Getúlio. Mesmo na nossa pequena Ribeirão das Almas, os ecos da modernidade começavam a chegar. Rádios transmitiam músicas diferentes, revistas mostravam mulheres participando mais ativamente da sociedade. A educação feminina deixava de ser apenas um preparo para o casamento. Para Zélia, estas pequenas frestas de luz que entravam em nossa casa, através de revistas emprestadas ou conversas ouvidas na escola, eram como oxigênio. Ela sonhava em estudar medicina. Um sonho quase impossível para uma moça do interior, na época. Mais impossível ainda sendo filha do sargento Oliveira, que considerava que lugar de mulher é no lar. Em 1958, quando terminou o ginásio com notas exemplares, seu professor de ciências, Sr. Clovis, veio pessoalmente à nossa casa falar com meu pai. Eu tinha então 17 anos e lembro nitidamente da cena na sala de visitas. Os dois homens sentados, meu pai com sua postura rígida, o professor visivelmente desconfortável, mas determinado. Sargento Oliveira, sua filha tem um talento excepcional para as ciências. Seria um desperdício para o país não permitir que ela continue os estudos. Há uma escola normal na capital, que oferece bolsas para alunas excepcionais como Zélia. Meu pai ouviu em silêncio, o maxilar tenso, a mão direita tamborilando no braço da poltrona. Um sinal que aprendemos a temer, pois anunciava tempestade.
Professor! Respondeu finalmente, com aquela voz controlada que era mais assustadora que qualquer grito. Agradeço sua preocupação com minha filha. Mas nesta casa, eu decido o que é melhor para minha família. Zélia vai aprender a ser uma boa esposa e mãe, como manda a tradição. Estudos demasiados só servem para encher a cabeça das mulheres com ideias que as desviam de sua verdadeira vocação. O professor tentou argumentar, mencionando o Brasil do futuro e as novas oportunidades para as mulheres modernas. Meu pai o interrompeu, levantando-se, sinal inequívoco de que a visita terminara. O Brasil que o senhor menciona, professor, precisa de famílias sólidas, não de mulheres que abandonam seus lares em busca de quimeras. E agora, se me der licença, tenho assuntos importantes a tratar. Naquela noite, ouvimos a discussão através das paredes finas de nossa casa. Zélia, aos 20 anos, enfrentou meu pai pela primeira vez de forma direta. "É a minha vida, meu futuro!" gritava ela, a voz embargada por lágrimas de raiva. "Enquanto viver sob meu teto, viverá sob minhas regras", respondeu meu pai, a voz perigosamente calma. "Ou prefere ir para a rua? É isso que quer? Tornar-se uma dessas mulheres de reputação duvidosa?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Na sociedade brasileira daquela época, uma moça solteira não tinha para onde ir se deixasse a casa paterna sem casar-se. Seria considerada perdida, fechando-se todas as portas. A partir daquele dia, algo mudou em Zélia. A chama em seus olhos não se extinguiu. Transformou-se numa espécie de brasa contida, mais controlada, mas igualmente perigosa. Ela parou de confrontar meu pai diretamente. Em vez disso, adotou uma atitude de aparente submissão, que, para quem a conhecia bem como eu, era claramente uma máscara. Começou a frequentar com mais assiduidade a igreja, algo que agradou meu pai. Tornou-se amiga da filha do farmacêutico, Dona Laura, uma viúva respeitada na cidade que tinha uma pequena biblioteca em casa. Sob o pretexto de rezar o terço com Dona Laura, Zélia passava horas devorando livros proibidos, não apenas romances, mas obras de filosofia, política, ciência. Foi nessa época que mamãe teve a primeira recaída séria. A tuberculose, aparentemente controlada, voltou com mais força. Numa tarde de domingo de 1959, enquanto preparávamos o almoço, ela teve uma crise de tosse tão violenta que desmaiou na cozinha. Meu pai estava na missa, uma das raras ocasiões em que nos deixava sozinhas em casa. Zélia agiu com uma rapidez e decisão surpreendentes. Em vez de esperar o retorno de meu pai, chamou o seu Geraldo, que veio com seu Ford preto, e nos ajudou a levar mamãe até o hospital em Três Corações, a cidade maior mais próxima. Quando meu pai chegou ao hospital, horas depois, encontrou-nos no corredor, esperando notícias. Sua fúria foi controlada apenas pela presença de estranhos, mas seus olhos prometiam retribuição. "Você ultrapassou todos os limites", disse a Zélia, quando finalmente estávamos sozinhos na sala de espera. "Tomou decisões que não lhe cabiam, envolveu estranhos em assuntos de família." "Salvei a vida da mamãe", respondeu Zélia, sustentando seu olhar. "O médico disse que se tivéssemos esperado mais 2 horas, ela poderia ter morrido." Aquilo silenciou meu pai temporariamente. Por trás de toda a sua rigidez, ele amava a mamãe à sua maneira distorcida. A ideia de perdê-la o aterrorizava, não apenas pelo amor, mas pelo que significaria para sua imagem na comunidade ser um viúvo com 3 filhas. Mamãe ficou internada por quase 2 meses. Durante este período, Zélia assumiu o comando da casa com uma competência que até meu pai foi forçado a reconhecer. Cozinhava, limpava, cuidava de Inês e de mim. Administrava o dinheiro que meu pai deixava para as despesas, com uma eficiência notável.
Um dia encontrei-a no quintal, pendurando roupas no varal, cantarolando baixinho uma música que tocava nas rádios. Chega de Saudade, do João Gilberto. Uma daquelas canções de bossa nova que meu pai considerava música de comunista. Você parece feliz. Comentei, surpresa. Nossa casa raramente era lugar de alegria. Ela olhou ao redor, certificando-se de que estávamos sozinhas, e então sorriu. Um sorriso verdadeiro, luminoso, que eu não via há anos. Estou feliz porque estou aprendendo, Conceição. Aprendendo que posso administrar uma casa sem deixar que ela me engula. Que posso fazer tudo o que meu pai acha que é obrigação de uma mulher, e ainda assim manter minha mente livre. Livre para quê? Perguntei, confusa. Para planejar o futuro. Respondeu, abaixando a voz. Um futuro diferente deste que ele planejou para nós. Você tem que me prometer uma coisa, Conceição. Prometa que, aconteça o que acontecer, você vai estudar. Vai seguir seu próprio caminho. Assenti, mais para agradá-la do que por acreditar realmente na possibilidade. Naquela época, com 18 anos, eu já havia em grande parte aceitado o destino que meu pai traçara para mim. Casar com algum rapaz de boa família, que ele aprovasse, ter filhos, viver a mesma vida limitada que mamãe vivera. Em março de 1960, mamãe voltou para casa, mais frágil do que nunca. O médico, Dr. Mateus, veio pessoalmente instalá-la e deu instruções específicas sobre seus cuidados. Repouso absoluto, alimentação reforçada, nenhuma atividade doméstica. Para minha surpresa, meu pai concordou com tudo. Talvez o medo de perdê-la tivesse, finalmente, superado sua necessidade de controle. Com mamãe convalescendo, a responsabilidade pela casa continuou com Zélia. Meu pai, reconhecendo sua competência, deu-lhe mais liberdade para sair, fazer compras, ir à farmácia. Foi nessas pequenas saídas que o destino de minha irmã começou a mudar. Na farmácia de seu Geraldo trabalhava um jovem farmacêutico recém-formado, Dr. Tiago Mendes. Havia se mudado para nossa cidade no ano anterior, vindo de São Paulo para cuidar de um tio doente. Era um rapaz diferente dos homens de Ribeirão das Almas. Usava óculos de aro fino, lia livros estrangeiros, ouvia músicas em inglês. Para os padrões conservadores de nossa cidade, era quase um extraterrestre. Zélia começou a demorar-se mais nas idas à farmácia. Voltava com um brilho diferente nos olhos, às vezes com um livro escondido na cesta de compras. Presentes do doutor. Tiago, descobri depois. Não demorou para que os mexericos chegassem aos ouvidos de meu pai. Numa pequena cidade como a nossa, onde todos observavam a vida de todos, era impossível esconder qualquer coisa por muito tempo. É verdade que você tem conversado com aquele forasteiro da farmácia? Perguntou ele durante o jantar, a voz perigosamente calma. Zélia não se intimidou. Doutor Tiago? Sim, pai. Ele me recomendou alguns remédios para a mamãe que não estavam na receita do Dr. Mateus. Vitaminas que têm ajudado bastante. Não gosto desse sujeito, declarou meu pai, cortando a carne com força desnecessária. Tem ideias estranhas. Ouve músicas estrangeiras. Não é o tipo de homem com quem uma moça de família deve se relacionar. Não estou me relacionando com ele, respondeu Zélia, mantendo a voz calma, embora eu pudesse ver a tensão em seus ombros. Apenas converso sobre assuntos relacionados à saúde de mamãe. Meu pai deixou o assunto morrer naquela noite, mas percebi que começou a observar Zélia com mais atenção, controlando seus horários, questionando cada saída. Ela, por sua vez, tornou-se ainda mais cuidadosa, mas não deixou de ir à farmácia. Foi em uma dessas visitas que o inevitável aconteceu. Era junho de 1960, época de festa junina. A cidade toda se preparava para as celebrações, com bandeirinhas coloridas nas ruas e ensaios de quadrilha na praça. Meu pai, como autoridade local, estava envolvido na organização da segurança da festa,
passando mais tempo fora de casa. Zélia aproveitou uma dessas ausências para ir à farmácia buscar medicamentos para a mamãe. Demorou mais que o habitual. Quando voltou, seu rosto estava transformado. Havia nele um misto de excitação e medo que me alarmou imediatamente. "O que aconteceu?" perguntei, assim que ficamos sozinhas na cozinha. Ela mordeu o lábio, hesitou, e então falou rapidamente em voz baixa. "O Dr. Tiago me pediu em namoro." Fiquei paralisada. Na nossa realidade, um namoro só podia começar com a permissão expressa do pai. E conhecendo meu pai como conhecíamos, essa permissão jamais seria concedida. Especialmente para alguém como o Dr. Tiago, que representava tudo o que ele desprezava. "E o que você disse?" "Disse que sim", respondeu, um sorriso escapando por entre o medo. "Conceição, ele é maravilhoso, inteligente, gentil, respeita minhas ideias, meus sonhos. Disse que posso estudar, que me ajudaria a entrar na faculdade em São Paulo, que existe um mundo diferente lá fora, um mundo onde mulheres como eu podem ser mais do que simples esposas e mães." "Mas e o pai?" perguntei, já imaginando o desastre que viria. O sorriso desapareceu. "Vamos manter em segredo por enquanto, até termos um plano." Aquele segredo era pesado demais para ser mantido por muito tempo, especialmente em uma cidade como a nossa. Não sei exatamente como meu pai descobriu. Se foi algum comentário indiscreto, se nos viu conversando, ou se simplesmente percebeu a mudança em Zélia, que não conseguia esconder completamente sua felicidade. O fato é que, 2 semanas depois, a tempestade desabou. Era uma quarta-feira à noite. Meu pai chegou mais cedo do trabalho. Um mau sinal por si só. Entrou em casa silencioso, mas com aquela tensão no maxilar que anunciava problemas. Jantamos em silêncio, apenas o tilintar dos talheres preenchendo o ar pesado. Depois do jantar, meu pai acendeu um cigarro, algo que só fazia em ocasiões especiais, e disse: "Zélia, quero falar com você no meu escritório." Trocamos olhares assustados. O escritório era o local das punições mais severas, das humilhações mais profundas. Zélia empalideceu, mas levantou-se com dignidade, seguindo meu pai pelo corredor escuro. O que se passou naquela sala, nunca soube com exatidão. Ouvimos vozes alteradas, algo incomum, pois meu pai raramente gritava. Seu método de intimidação era mais sutil, mais controlado. Depois, o som de algo se quebrando. Finalmente, um silêncio mais assustador que qualquer grito. Quando a porta se abriu, Zélia saiu com o rosto lavado em lágrimas, mas com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era apenas dor ou medo, mas uma determinação feroz, como se algo fundamental tivesse se quebrado dentro dela e, no processo, a tivesse libertado. Mais tarde, naquela noite, ela entrou no quarto que dividíamos e sentou-se na minha cama, os olhos vermelhos mais secos. "Ele rasgou as cartas", disse, a voz estranhamente calma. "As cartas que o Tiago me escreveu. Disse que vai transferi-lo para longe daqui, que tem amigos na capital que podem fazer isso acontecer. Disse que vou me casar com o filho do Coronel Menezes, aquele que voltou do exército. Já está tudo combinado entre eles." O filho do Coronel Menezes, Eduardo, era conhecido na cidade por seu temperamento violento e por seguir os passos do pai na brutalidade. A ideia de Zélia casada com aquele homem era tão absurda, tão cruel, que não conseguia encontrar palavras. "Eu não vou me casar com ele", continuou Zélia, a mesma calma e real em sua voz. "Não vou viver a vida que mamãe viveu. Não vou me apagar, desaparecer aos poucos, morrer um pouco a cada dia." "O que você vai fazer?" perguntei com medo da resposta. Ela olhou pela janela, para a noite estrelada de junho. "Vou embora, Conceição. Vou fugir com o Tiago."
As palavras caíram como pedras no silêncio do quarto. Fugir era a pior desgraça que podia acontecer a uma moça em nossa cidade. Significava ser considerada perdida, cortada da família para sempre, falada nas rodas de fofoca por décadas. Para meu pai, seria a humilhação suprema, a autoridade policial que não conseguia controlar a própria filha. Você não pode, sussurrei, aterrorizada. Pai vai encontrar vocês. Ele tem contatos por todo o estado. E se encontrar... Não precisei completar a frase. Sabíamos o que aconteceria. Meu pai não era um homem que aceitava desafios à sua autoridade. Vamos para São Paulo, respondeu ela. É grande demais para ele nos encontrar. Tiago tem família lá, pessoas que podem nos ajudar. Naquela noite, não dormi. Ficava alternando entre o terror do que poderia acontecer se Zélia fugisse e o horror de vê-la casada com Eduardo Menezes, sua luz apagando-se aos poucos, como acontecera com mamãe. Na manhã seguinte ao amanhecer, encontrei um bilhete sob minha porta. Querida Conceição, quando ler isto, já estarei longe. Não tente me procurar. Será melhor para você não saber onde estou. Cuide de mamãe e de Inês. E lembre-se de sua promessa. Não deixe que ele determine seu futuro. Há um mundo lá fora. Um mundo onde mulheres podem ser livres. Um dia você também encontrará esse mundo. Eu te amo, Zélia. Quando meu pai descobriu a fuga, algumas horas depois, sua reação foi mais assustadora que qualquer explosão de raiva. Ficou absolutamente calmo, de uma calma glacial. Pegou seu revólver, colocou no coldre, vestiu sua farda mais impecável. Vou trazê-la de volta, disse, a voz desprovida de qualquer emoção. E então, ela vai aprender o que acontece com quem desafia minha autoridade. Ele saiu naquela manhã e só voltou 3 dias depois, sozinho, com uma expressão que nunca esquecerei. Uma mistura de fúria impotente e algo mais. Algo que se parecia estranhamente com medo. Não disse uma palavra sobre Zélia. Foi como se ela nunca tivesse existido. Seu nome tornou-se proibido em nossa casa. Somente anos depois descobri o que aconteceu naqueles 3 dias. Como meu pai seguiu o rastro de Zélia e Tiago até uma cidade vizinha. Como os confrontou na rodoviária, arma em punho. Como Tiago, em vez de fugir ou se acovardar, enfrentou-o com palavras, dizendo que amava Zélia e que ela merecia uma vida melhor. E como meu pai, pela primeira vez na vida, recuou diante de algo mais forte que sua autoridade. O olhar de sua filha, não mais submisso, não mais temeroso, mas resoluto em sua decisão de ser livre. Naquele dia perdi minha irmã, mas ganhei uma lição que mudaria minha vida para sempre. A de que, mesmo nas circunstâncias mais opressivas, sempre existe uma escolha. Sempre existe um caminho para a liberdade, ainda que seja preciso deixar para trás tudo o que se conhece. A Casa do Silêncio 4. Sobrevivendo à adolescência. Estratégias e pequenas resistências. Continuação do relato da vovó. Conceição Oliveira, 83 anos. Após a fuga de Zélia, nossa casa mergulhou num silêncio ainda mais profundo. Era como se as próprias paredes tivessem sido proibidas de sussurrar seu nome. Meu pai retirou todas as fotografias em que ela aparecia, guardou seus pertences em caixas que foram enviadas para o sótão e declarou que a partir daquele momento, temos apenas 2 filhas. Para mim, aos 19 anos em 1960, e para Inês, com 16, a mensagem era clara como cristal. O preço da desobediência era o apagamento completo, a morte simbólica. No entanto, paradoxalmente, a ausência de Zélia gritava mais alto que sua presença jamais gritara. Seu ato de rebeldia abriu uma fresta na fortaleza que meu pai construíra ao nosso redor. Uma pequena rachadura por onde começava a penetrar a luz de um mundo diferente, de possibilidades que nunca havíamos considerado reais. O ano de 1961 trouxe mudanças não apenas para nossa família, mas para o Brasil inteiro.
Jânio Quadros assumiu a presidência em janeiro, renunciou misteriosamente em agosto, e o país entrou num período de turbulência política que refletia, de certa forma, a turbulência dentro de nossa própria casa. Meu pai passava mais tempo na delegacia, envolvido com o que chamava de manutenção da ordem em tempos de crise. Isso significava menos horas sob seu olhar vigilante. Pequenos momentos de liberdade que Inês e eu aprendemos a valorizar. Mamãe, embora ainda frágil fisicamente, parecia ter encontrado uma nova força interior após a partida de Zélia. Uma tarde, enquanto costurávamos juntas no quintal, uma das poucas atividades que meu pai aprovava para mulheres, ela quebrou o tabu pela primeira vez. "Recebi uma carta", disse quase sussurrando, os olhos fixos na costura. "De sua irmã." Minhas mãos tremeram, deixando cair o dedal. Olhei nervosamente para a porta da cozinha, temendo que meu pai pudesse aparecer a qualquer momento. "Ela está bem", continuou mamãe, sua voz ganhando firmeza. "Está em São Paulo. Casou-se com o Dr. Tiago numa cerimônia simples. Estão vivendo com a tia dele, uma senhora viúva, professora universitária." A ideia de Zélia em São Paulo, casada, vivendo uma vida tão diferente da nossa, me deixou sem palavras. Era como ouvir sobre uma personagem de livro, alguém de outro mundo. "E tem mais", disse mamãe, finalmente olhando para mim, um pequeno sorriso nos lábios pálidos. "Ela começou a estudar. Vai prestar vestibular para a farmácia no ano que vem." Naquele momento, senti algo estranho no peito. Uma mistura de alegria pela liberdade de minha irmã e uma pontada aguda de inveja. Zélia havia escapado. Estava construindo uma vida própria, enquanto eu permanecia presa às mesmas paredes, às mesmas regras, ao mesmo futuro limitado. Como ela conseguiu mandar a carta sem que pai descobrisse? Perguntei, curioso sobre os detalhes práticos daquela pequena subversão. O sorriso de mamãe se alargou, revelando uma astúcia que eu raramente associava a ela. "Seu Geraldo trouxe da capital. Ele tem um sobrinho que trabalha com o Dr. Tiago, na mesma farmácia em São Paulo. As cartas vão e vêm por esse caminho." Aquela revelação me mostrou um lado de mamãe que eu desconhecia. Uma mulher capaz de criar redes secretas, de burlar as regras impostas por meu pai, de manter vivos laços que ele tentara cortar definitivamente. "Zélia mandou algo para você também", disse ela, tirando da manga do vestido um pequeno papel dobrado. "Guarde bem, seu pai não pode saber." Com mãos trêmulas, desdobrei o bilhete. "Querida Conceição, a vida aqui é diferente de tudo que poderíamos imaginar. Há mulheres que dirigem carros, que trabalham em escritórios, que usam calças compridas. Ontem assisti a uma peça de teatro sobre liberdade política. Imagine só o que pai diria. Conceição, o mundo é maior e mais colorido do que nos fizeram acreditar. Espero que um dia você possa ver com seus próprios olhos. Não desista dos seus sonhos. Com amor, Zé." Aquelas poucas linhas acenderam uma chama que eu não sabia existir dentro de mim. Durante os dias seguintes, peguei-me sonhando acordada com São Paulo, imaginando ruas largas, prédios altos, mulheres caminhando livremente, falando em voz alta, rindo sem cobrir a boca com as mãos. A realidade cinzenta de Ribeirão das Almas, com suas fofocas mesquinhas e seu horizonte limitado, começou a parecer insuportavelmente pequena. Naquele mesmo ano, algo inesperado aconteceu. A diretora do grupo escolar local, Dona Matilde, veio à nossa casa para conversar com meu pai. Eu havia concluído o curso normal no ano anterior, mas sem perspectivas de exercer a profissão, já que meu pai considerava o magistério aceitável para moças solteiras de famílias menos abastadas, não para uma filha do sargento Oliveira. Dona Matilde era uma das poucas pessoas na cidade que não se intimidava facilmente. Solteira por opção, formada na capital,
Dirigia a raia escola com mão firme há mais de 20 anos. Meu pai a respeitava, ainda que a considerasse excêntrica. Sargento, disse ela sentada ereta na sala de visitas, as mãos cruzadas sobre a bolsa de couro. Estamos em uma situação difícil. A professora do 2º ano adoeceu gravemente e precisará de vários meses para se recuperar. Não há substitutos disponíveis e o ano letivo mal começou. Sua filha Conceição tem diploma de normalista e, pelo que seus professores me contaram, tem vocação para o ensino. Meu pai franziu o senho, um sinal claro de desaprovação. Dona Matilde, agradeço sua consideração, mas minha filha não necessita trabalhar. Em breve estará casada, formando sua própria família. Dona Matilde não se abalou. Compreendo, sargento. No entanto, estamos falando de uma situação temporária. 3, talvez 4 meses. Seria um serviço à comunidade. Quase um ato patriótico, diria eu. Os filhos dos nossos concidadãos não podem ficar sem instrução. E sua autoridade como pai não seria de forma alguma diminuída. Ao contrário, seria um gesto de generosidade de sua parte permitir que sua filha compartilhe seus conhecimentos. Observei, fascinada, como aquela mulher manipulava habilmente os valores que meu pai mais prezava. Autoridade, patriotismo, respeito comunitário. Vi o momento exato em que ele cedeu, ainda que a contragosto. Apenas até que a professora se recupere, enfatizou. E deverá voltar para casa imediatamente após as aulas. Nenhuma atividade extra, nenhuma reunião fora do horário escolar. Assim, quase por acidente, aos 20 anos encontrei minha primeira e pequena liberdade. A sala de aula tornou-se meu refúgio, o único lugar onde não estava sob o olhar vigilante de meu pai. Ali, diante de 30 crianças ávidas por conhecimento, descobri uma Conceição que não conhecia. Uma mulher capaz de falar com autoridade, de tomar decisões, de existir por si mesma. As crianças me adoravam, e eu a elas. Contrariando as práticas rígidas da época, introduzi música nas aulas, contação de histórias, pequenos momentos de brincadeira. É preciso respeitar a natureza infantil, argumentei quando Dona Matilde questionou meus métodos pouco ortodoxos. Para minha surpresa, ela sorriu e disse: Continue, Conceição. A educação brasileira precisa de sangue novo. Em casa, guardava essas pequenas rebeldias como tesouros secretos. Continuava sendo a filha obediente, quieta, que meu pai esperava. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim, como uma semente que, uma vez plantada, não pode deixar de crescer, por mais hostil que seja o solo. No final de 1961, a professora que eu substituía se recuperou, e meu breve voo de liberdade chegou ao fim. Ou assim pensava eu. Dona Matilde, no entanto, tinha outros planos. Você tem um dom natural para o ensino, Conceição, disse-me em seu escritório, no meu último dia. Seria um desperdício deixá-lo murchar. Conversei novamente com seu pai. A partir do ano que vem, você dará aulas de reforço à tarde, aqui mesmo na escola. 2 horas por dia, não mais que isso. Ele concordou, desde que você continue ajudando sua mãe com os afazeres domésticos pela manhã. Não pude conter as lágrimas. Aquelas 2 horas diárias representavam muito mais que um trabalho. Eram uma janela para o mundo. Uma afirmação de que eu podia ser algo além da filha do sargento Oliveira. Foi nesse período que o rádio, antes rigidamente controlado por meu pai, para que ouvíssemos apenas noticiários e músicas adequadas, tornou-se uma fonte secreta de abertura. Roberto Carlos e sua jovem guarda começavam a embalar os sonhos da juventude brasileira. Quando meu pai não estava em casa, Inês e eu sintonizávamos escondidas nessas músicas que falavam de amor, de carros, de uma juventude diferente da que conhecíamos.
1964 trouxe a sombra do regime militar, uma mudança que afetou profundamente nossa pequena cidade. Meu pai, inicialmente apreensivo com a deposição de João Goulart, logo passou a apoiar entusiasticamente o novo governo. Finalmente, ordem e progresso de verdade, declarava durante o jantar. Na delegacia, sua autoridade foi reforçada. Boatos sobre prisões de subversivos em cidades vizinhas circulavam em sussurros temerosos. Para Dona Matilde, no entanto, foram tempos difíceis. Convocada várias vezes para prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das aulas, viu-se forçada a eliminar certos livros da biblioteca escolar e a adotar um currículo mais patriótico. Observei sua frustração crescente, a forma como as linhas em seu rosto se aprofundavam a cada nova restrição. O Brasil está retrocedendo, Conceição, disse-me certa tarde quando estávamos sozinhas na sala dos professores. Temo pelo futuro das nossas crianças, criadas para obedecer sem questionar. Suas palavras ecoaram profundamente em mim, pois descreviam não apenas o país, mas minha própria existência. Crescer na casa do Sargento Oliveira havia sido um treinamento intensivo em aceitação silenciosa, em sufocamento de qualquer impulso de questionamento. Aos 23 anos, em 1964, eu ainda não havia recebido nenhuma proposta de casamento, algo que começava a preocupar meu pai. Nem bonita como Zélia, nem doce como Inês, resmungava ele, como se meu valor estivesse unicamente em minha capacidade de atrair um marido. A verdade que ele não podia imaginar era que eu havia começado secretamente a poupar dinheiro. Das pequenas quantias que recebia pelas aulas de reforço, guardava meticulosamente cada centavo possível. Não tinha planos concretos, apenas uma noção crescente de que precisava criar opções para mim mesma. Em setembro daquele ano, recebi minha segunda carta de Zélia, novamente através do sistema secreto organizado por mamãe e seu Geraldo. Estava grávida de seu primeiro filho. Havia concluído o primeiro ano de faculdade, apesar das dificuldades. Tiago havia sido promovido na farmácia onde trabalhava. Construímos uma vida imperfeita, mas nossa, escreveu. À noite discutimos livros, política, o futuro do Brasil. Tiago acredita que esse governo militar não durará muito. Eu não tenho tanta certeza. Conceição. Às vezes acordo no meio da noite pensando em você e Inês, presas naquela casa, vivendo a vida que eu escapei por pouco de viver. Sei que parece impossível agora, mas existem saídas. Sempre existem saídas. Com o passar dos meses, descobri minha própria forma sutil de resistência. Livros. Através de Dona Matilde, que tinha contatos na capital, comecei a ter acesso a obras que jamais encontraria na biblioteca municipal, rigidamente vigiada pela censura local. Jorge Amado, Clarice Lispector, até mesmo autores estrangeiros traduzidos. Lia escondida, geralmente à noite, sob as cobertas, com uma pequena lanterna. Cada página virava uma janela para mundos que eu mal podia imaginar. Mulheres que amavam livremente, que trabalhavam, viajavam, pensavam por si mesmas. Personagens que questionavam autoridades, que desafiavam convenções sociais. Era como se cada linha lida plantasse uma pequena semente de rebeldia em meu coração. Inês, minha irmã caçula, seguia um caminho diferente. Quieta por natureza, tinha aprimorado a arte de passar despercebida a níveis quase sobrenaturais. Enquanto eu encontrava minha pequena liberdade nos livros e na sala de aula, ela cultivava a jardinagem, uma atividade aprovada por meu pai, que a considerava adequadamente feminina. No quintal dos fundos, criou um pequeno paraíso de flores e ervas medicinais, um refúgio onde passava horas a fio. Foi lá, entre gerânios e manjericão, que ela me revelou seu próprio segredo numa tarde de 1965.
Estou estudando botânica por correspondência, sussurrou, mostrando-me um caderno escondido sob uma pilha de sacos de adubo. Dona Matilde me inscreveu num curso da capital. As apostilas chegam em nome dela. E eu estudo aqui, enquanto finjo apenas cuidar do jardim. Olhei maravilhada para os cadernos meticulosamente organizados, com desenhos precisos de plantas, anotações detalhadas sobre propriedades medicinais, classificações científicas. Inês, que sempre considerei a mais conformada de nós três, estava construindo seu próprio caminho de resistência, invisível aos olhos vigilantes de nosso pai. O que você pretende fazer com isso? Perguntei, folheando as páginas. Ela sorriu, um sorriso que me lembrou estranhamente o de Zélia antes de sua fuga. Determinado, secretamente confiante. Ainda não sei exatamente, mas não vou ficar aqui para sempre, Conceição. Não vou me tornar mamãe. O ano de 1965 trouxe uma mudança inesperada para nossa família. Meu pai, após quase 30 anos servindo na polícia militar, foi aposentado compulsoriamente por problemas de saúde, pressão alta, problemas cardíacos, consequências de anos de estresse e hábitos pouco saudáveis. De uma hora para outra, aquele homem acostumado a exercer autoridade, a passar os dias fora de casa, viu-se confinado entre quatro paredes, sem a farda que definia sua identidade. Para nós, foi como ter um leão ferido dentro de casa. Meu pai tornou-se ainda mais irritadiço, exigente, controlador. Se antes tínhamos algumas horas de liberdade enquanto ele estava na delegacia, agora vivíamos sob vigilância constante. Mamãe, cuja saúde havia melhorado consideravelmente nos últimos anos, voltou a definhar sob a pressão renovada. O único alívio eram minhas aulas de reforço à tarde. 2 horas preciosas que meu pai, mesmo em casa, não podia me negar, pois representavam uma fonte de renda adicional para minha família, agora dependente de sua modesta aposentadoria. Foi durante uma dessas tardes na escola que conheci Carlos, o novo professor de ciências. Recém-formado na UFRJ, tinha vindo para nossa pequena cidade como parte de um programa governamental que buscava melhorar a educação no interior. Com seus 27 anos, cabelos um pouco mais longos que o convencional e ideias modernas sobre ensino, causou imediato frisson entre as professoras solteiras e profunda desconfiança entre os pais mais conservadores. Nosso primeiro encontro foi na biblioteca escolar. Eu procurava material para minhas aulas de reforço quando ele entrou, carregando uma pilha de livros. Ao me ver, sorriu. Um sorriso aberto, direto, sem as formalidades excessivas a que eu estava acostumada. Você deve ser Conceição, disse, colocando os livros sobre a mesa. Dona Matilde me falou sobre você. Disse que é a melhor professora de reforço que a escola já teve. Corei intensamente, desacostumada a esses elogios tão diretos. Dona Matilde exagera, respondi, baixando os olhos num gesto automático de modéstia imposta. Olhe para mim quando falo com você, disse ele, não de forma autoritária, mas gentil. Não há nada de errado em receber um elogio merecido. Levantei o olhar, surpresa com aquela abordagem tão diferente. Os olhos dele, castanhos, intensos, encontraram os meus sem o julgamento ou a superioridade que eu estava acostumada a ver nos homens. Desculpe, disse, percebendo meu desconforto. Não quis ser rude. Venho do Rio. Esqueço que os costumes aqui são diferentes. Aquele primeiro encontro, aparentemente trivial, marcou o início de uma transformação profunda em minha vida. Nas semanas seguintes, Carlos e eu começamos a conversar regularmente na sala dos professores, na biblioteca, no pátio da escola. Falávamos sobre livros, educação, os alunos. Gradualmente, nossos assuntos expandiram-se para música, cinema, política, sempre em tom cuidadoso, pois eram tempos perigosos para discussões abertas.
Carlos havia trazido consigo uma pequena biblioteca pessoal. Livros que jamais teriam passado pelo crivo da censura local. Começou a emprestá-los a mim, sempre com um brilho de cumplicidade nos olhos. "Leia e me diga o que achou", dizia, entregando-me um volume cuidadosamente embrulhado em papel pardo, para que ninguém pudesse ver a capa. Foi através desses livros proibidos, Drummond, Graciliano Ramos, até mesmo traduções de Simone de Beauvoir, que minha mente verdadeiramente se abriu para possibilidades que nunca havia considerado. Carlos e eu discutíamos essas leituras em conversas codificadas, sempre atentos aos ouvidos vigilantes que nos cercavam. Ele me contou sobre os movimentos estudantis no Rio, sobre os shows de MPB que reuniam jovens para cantar músicas de protesto velado contra o regime, sobre as mulheres que começavam a questionar seus papéis tradicionais. Era como se me descrevesse um país completamente diferente do que eu conhecia. Um Brasil que existia além dos limites estreitos de Ribeirão das Almas. Inevitavelmente, o que começou como amizade intelectual transformou-se em algo mais profundo. O primeiro toque, sua mão sobre a minha ao me entregar um livro, enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. Nossos olhares começaram a durar mais que o socialmente aceitável. Nas margens dos livros que emprestava, ele deixava pequenas notas, poemas, reflexões que falavam de sentimentos que cresciam entre nós. Em meus 24 anos, nunca havia experimentado nada parecido. Os poucos pretendentes que meu pai considerara aceitáveis tinham sido homens mais velhos, estabelecidos, que me viam como nada mais que uma potencial dona de casa, uma extensão de suas propriedades. Carlos me via, realmente me via, como um ser pensante, uma igual. Comecei a viver uma vida dupla. Em casa, continuava sendo a filha obediente, ajudando mamãe com as tarefas domésticas, ouvindo com aparente interesse os planos que meu pai fazia para meu futuro, geralmente envolvendo algum viúvo respeitável ou filho de um colega militar. Na escola, nas 2 horas diárias que me pertenciam, vivia intensamente. Carlos e eu criamos um mundo próprio, feito de conversas roubadas entre aulas, bilhetes escondidos em livros, olhares carregados de significados que só nós compreendíamos. No final de 1965, pouco antes do recesso escolar de verão, ele me convidou para um passeio no domingo. Algo completamente fora de questão. Algo que meu pai jamais permitiria. "É a feira de artesanato no vilarejo vizinho", explicou. "Muitos professores vão. Seria perfeitamente respeitável. Em qualquer outra família, seria uma proposta inocente. Na minha, era uma revolução. Mesmo assim, surpreendi a nós dois ao responder: "Sim, eu vou." Na manhã daquele domingo de dezembro de 1965, levantei-me ainda no escuro, muito antes do despertador soar. O calor já era intenso, típico do verão brasileiro, mas não era ele que me fazia suar. Pela primeira vez na vida, eu planejava um ato deliberado de desobediência. Não uma pequena rebeldia como ler escondida ou trocar bilhetes secretos, mas um desafio aberto à autoridade de meu pai. O plano que Carlos e eu havíamos elaborado era simples, quase ingênuo. Eu diria que ia à missa das 6 da manhã. Algo que fazia regularmente e que meu pai aprovava. Em vez de voltar para casa após a cerimônia, encontraria Carlos 2 quadras depois da igreja. Iríamos de ônibus até Vila Santa Inês, onde acontecia a feira de artesanato. Estaríamos de volta antes do almoço e eu entraria em casa como se tivesse passado a manhã inteira na igreja, conversando com o padre sobre a catequese que eu auxiliava aos sábados. Enquanto me vestia no quarto ainda escuro, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abotoar o vestido. Azul marinho, recatado, com mangas 3/4. Exatamente o tipo de roupa que meu pai considerava apropriado para a igreja. Prendi o cabelo num coque severo,
Passei apenas um toque de pó de arroz no rosto para disfarçar a palidez. No corredor, encontrei mamãe já acordada, preparando o café da manhã na cozinha. Seus olhos ainda atentos apesar da doença que lentamente a consumia, registraram imediatamente minha agitação. Conceição? Está tudo bem, filha? Tentei sorrir com naturalidade. Sim, mamãe. Só um pouco de dor de cabeça. Vou à missa. O ar fresco da manhã deve ajudar. Ela me estudou por alguns instantes e tive certeza de que havia percebido algo. Mamãe sempre teve um sexto sentido para detectar qualquer perturbação em nossas vidas. Depois de anos vivendo sob o regime de meu pai, desenvolvera uma capacidade quase sobrenatural de antecipar problemas. Tome seu café, disse finalmente. Não é bom sair com o estômago vazio. Obedeci mecanicamente, embora cada pedaço de pão parecesse crescer em minha boca. O relógio na parede marcava 5h40. Carlos estaria esperando às 7h, depois que a missa terminasse. Meu pai ainda dormia, assim como Inês. Com sorte, eu sairia e voltaria sem que ele sequer soubesse de minha pequena aventura. Mamãe me acompanhou até a porta. Algo incomum. Quando já estava no portão, ela me chamou de volta. Conceição, volta aqui um instante. Congelei, temendo que ela tivesse adivinhado meus planos. Voltei lentamente, o coração martelando no peito. Para minha surpresa, ela apenas ajeitou a gola do meu vestido e, num gesto incomum, beijou minha testa. Que Deus a proteja, minha filha. E se lembre, você é mais forte do que pensa. Aquelas palavras ditas naquele momento pareceram carregadas de um significado especial, como se ela soubesse exatamente o que eu estava prestes a fazer. Engoli em seco, incapaz de responder, e saí rapidamente antes que as lágrimas que sentia se formando pudessem denunciar minha agitação. A igreja estava como sempre aos domingos, as beatas de preto nas primeiras fileiras, alguns homens sonolentos nos fundos, crianças bocejando ao lado de mães vigilantes. Padre Anselmo, já idoso, conduzia a cerimônia com a mesma cadência monótona de sempre. Permaneci ajoelhada, as mãos unidas em oração, mas minha mente estava a quilômetros dali. Tentava imaginar como seria passar algumas horas na companhia de Carlos, sem a presença vigilante de outros professores, sem o temor constante de sermos observados. Apenas nós dois, conversando livremente, talvez até... Não me permitia completar o pensamento. Quando a missa terminou, saí discretamente entre os últimos fiéis. O sol já havia nascido completamente, inundando as ruas de Ribeirão das Almas com uma luz dourada que fazia as casas simples parecerem mais bonitas, mais dignas. Caminhei rapidamente, olhando por cima do ombro ocasionalmente, para garantir que ninguém me seguia. 2 quadras depois da igreja, conforme combinado, lá estava ele. Carlos esperava na esquina, recostado a um poste. Usava calças claras e uma camisa azul de mangas curtas. Um traje informal que jamais seria aceito na igreja local. Outro sinal de sua condição de forasteiro. Ao me ver, seu rosto se iluminou num sorriso que me fez esquecer momentaneamente todos os meus temores. Você veio, disse ele, como se até aquele momento tivesse duvidado. Estava começando a achar que tinha mudado de ideia. Eu disse que viria, respondi, sentindo uma confiança nova, estranha, surgir dentro de mim. Só precisamos tomar cuidado. Ninguém pode nos ver saindo juntos da cidade. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente a seriedade da situação. O ônibus sai em 10 minutos da rodoviária. Podemos ir separados até lá, se preferir. Concordei com gratidão. Mesmo nesse pequeno ato de rebeldia, eu não podia deixar de ser cautelosa. Em Ribeirão das Almas bastava um único olhar indiscreto, um comentário casual, para que a notícia chegasse aos ouvidos de meu pai, antes mesmo que eu voltasse para casa.
Na pequena rodoviária compramos passagens separadamente. O ônibus estava quase vazio. Apenas alguns trabalhadores rurais, uma senhora idosa com uma cesta de ovos e nós. Sentamos em bancos separados, trocando olhares cúmplices enquanto o veículo sacolejava pela estrada de terra que ligava nossa cidade à Vila Santa Inês, a 20 quilômetros de distância. A viagem, normalmente tediosa, pareceu-me encantadora. Pela janela, observava as paisagens familiares, plantações de café, pequenas propriedades rurais, o rio que serpenteava paralelo à estrada, como se as visse pela primeira vez. Havia uma qualidade onírica naquele momento, como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível para um território onde as regras de meu pai não podiam me alcançar. Vila Santa Inês era ainda menor que Ribeirão das Almas, mas naquele domingo tornava-se o centro de atração da região. A feira de artesanato, realizada apenas 2 vezes por ano, reunia artesãos de várias cidades próximas. A praça central estava tomada por barracas coloridas, onde se vendiam rendas de bilro, cerâmicas, entalhes em madeira, doces caseiros, instrumentos musicais rústicos. "Aqui ninguém nos conhece", disse Carlos, finalmente aproximando-se de mim quando descemos do ônibus. "Podemos ser apenas um casal comum, aproveitando um domingo de feira." Um casal. A palavra reverberou em minha mente, fazendo meu estômago dar um salto estranho. Nunca havia pensado em mim mesma como parte de um casal. Pelo menos, não um formado por livre escolha, por afinidade mútua. Em minha realidade, casais eram arranjos feitos por pais, baseados em conveniência social e econômica, não em sentimentos. Caminhamos lado a lado, inicialmente mantendo uma distância respeitosa. Aos poucos, à medida que nos misturávamos com a multidão de visitantes, a tensão foi diminuindo. Paramos em várias barracas. Carlos comprou-me um pequeno pássaro de cerâmica. "Para lembrar deste dia", disse, colocando-o em minha mão e fechando meus dedos sobre ele, num gesto que enviou arrepios pelo meu braço. Provamos doces típicos, admiramos o trabalho delicado das rendeiras, rimos com as histórias que um velho entalhador contava sobre cada peça que criava. Era uma experiência tão simples, tão comum para a maioria das pessoas, mas para mim representava uma liberdade que nunca havia conhecido. "Você está diferente hoje", observou Carlos, enquanto sentávamos num banco da praça, comendo pipoca de uma sacola de papel. "Mais leve, mais você mesma." "É porque estou longe dos olhos de meu pai", respondi, surpreendendo a nós dois com minha franqueza. "Aqui posso respirar sem sentir que cada suspiro está sendo julgado." Ele me olhou com uma intensidade que me fez corar. "Conceição, você não pode continuar vivendo assim. Tem 24 anos, é uma mulher formada, capaz. Seu pai não tem o direito de controlar sua vida desta forma." "Você não o conhece", respondi, a velha ansiedade retornando. "Ele tem amigos em todo o estado. Se eu tentasse fugir como Zélia..." "Não estou falando de fugir", interrompeu Carlos. "Estou falando de assumir o controle de sua própria vida, passo a passo, começando por pequenas decisões, como esta de hoje." Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Um desejo de autodeterminação que eu havia enterrado tão fundo que mal reconhecia sua existência. Por um breve momento, permiti-me imaginar uma vida diferente, morando na capital, talvez, dando aulas em uma escola maior, decidindo por mim mesma quando sair, o que vestir, o que ler. "Não sei se tenho coragem", confessei. "Passei a vida inteira sendo a filha obediente, a que nunca causa problemas. Não sei se posso ser outra pessoa." "Não é questão de ser outra pessoa", disse ele gentilmente tocando meu rosto. "É questão de ser quem você realmente é, sem medo." Seu toque, tão inocente, tão terno, quebrou algo dentro de mim.
De repente, as lágrimas que eu havia contido por anos começaram a fluir. Não um choro desesperado, mas um transbordamento silencioso de emoções há muito reprimidas. Carlos não disse nada, apenas passou o braço ao redor dos meus ombros, permitindo que eu chorasse. Quando finalmente me acalmei, olhei ao redor, envergonhada pela demonstração pública de emoção. Para minha surpresa, ninguém prestava atenção em nós. Os visitantes da feira continuavam seu passeio, absortos em suas próprias vidas. Era uma revelação perceber que o mundo não parava para observar e julgar cada uma de minhas ações, como acontecia em casa. Desculpe, murmurei secando as lágrimas com as costas da mão. Nunca se desculpe por sentir, respondeu ele. E então, num gesto que mudaria o curso de minha vida para sempre, inclinou-se e me beijou. Foi um beijo breve, casto pelos padrões de hoje, mas naquele momento e contexto, representou uma revolução completa. Meu primeiro beijo, aos 24 anos, não arranjado, não autorizado, nascido apenas do afeto mútuo entre duas pessoas. Quando nos separamos, sabia que tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno. Não poderia voltar a ser a Conceição de antes, a filha submissa que aceitava seu destino sem questionar. Algo fundamental havia mudado dentro de mim. Voltamos para a rodoviária de mãos dadas, uma ousadia que me fazia sentir ao mesmo tempo eufórica e aterrorizada. No ônibus de volta sentamos juntos, conversando em voz baixa sobre nossos sonhos, nossas esperanças. Carlos falou de seu desejo de um dia voltar ao Rio, talvez para fazer mestrado. Você poderia vir comigo, disse, e não como uma simples sugestão, mas quase como um plano concreto. Como? Perguntei, sentindo simultaneamente esperança e incredulidade. Poderíamos nos casar, respondeu ele simplesmente. Sei que parece repentino, mas sinto que nos conhecemos há muito mais tempo. Há algo em você, Conceição. Algo que procurei a vida toda sem saber exatamente o que era, até encontrá-la. Casar, a palavra que, vinda de meu pai ao mencionar algum pretendente aprovado por ele, sempre me enchera de pavor, agora soava como uma promessa de liberdade. Não respondi imediatamente. Tamanha decisão requeria mais reflexão do que poderia dar naquele momento de emoção intensa. À medida que o ônibus se aproximava de Ribeirão das Almas, nossa conversa foi diminuindo. A realidade da situação voltava a pesar sobre meus ombros. Tínhamos combinado que eu desceria primeiro na entrada da cidade e caminharia até em casa. Ele seguiria até o ponto final, perto da escola onde morava em um pequeno quarto cedido pela prefeitura. Quando o ônibus parou e me levantei para descer, Carlos segurou minha mão uma última vez. Pense no que conversamos. Podemos construir uma vida diferente juntos. Assenti, incapaz de falar, devido ao nó que se formara em minha garganta. Desci do ônibus e fiquei observando-o partir, carregando consigo possibilidades que algumas horas antes eu nem ousava imaginar. Caminhei rapidamente pelas ruas familiares, ensaiando mentalmente a história que contaria em casa. Diria que a missa havia sido seguida por uma reunião especial sobre o Natal, que o padre pedira minha ajuda com os preparativos, que o tempo passara sem que eu percebesse. Era uma mentira pequena, facilmente aceitável. Virei a esquina de nossa rua e parei abruptamente. Em frente à nossa casa estava parada a viatura da polícia. Não apenas qualquer viatura, mas a do Tenente Gomes, braço direito de meu pai nos tempos da delegacia, e agora seu amigo mais próximo. Meu coração disparou. Algo estava errado. Aproximei-me devagar, lutando contra o impulso de virar e correr na direção oposta. Quando cheguei ao portão, a porta da frente abriu-se e o próprio Tenente Gomes saiu, acompanhado por meu pai. Ambos tinham expressões graves que me fizeram gelar por dentro. Aí está ela, disse meu pai, num tom que não trazia alívio,
mas uma fúria controlada que eu conhecia bem demais. "Graças a Deus, sargento!" respondeu o tenente. "Como vê, não havia motivo para preocupação. Sua filha está bem." Fiquei paralisada no portão, incapaz de compreender completamente o que estava acontecendo. Meu pai se aproximou, os olhos fixos nos meus com uma intensidade que parecia querer perfurar minha alma. "Onde esteve?" perguntou a voz perigosamente baixa. Na igreja", gaguejei. "Houve uma reunião depois da missa, sobre os preparativos para o Natal. O padre pediu minha ajuda e eu..." "Mentira", cortou ele. "Fui à igreja às 8h. O padre disse que você saiu logo após a missa, antes das 7. O mundo pareceu desacelerar ao meu redor. Era inimaginável que meu pai tivesse ido à igreja. Ele só frequentava a missa em ocasiões especiais, como Páscoa e Natal. Que terrível coincidência o havia levado até lá naquela manhã específica. "Senhor tenente", disse meu pai, sem desviar os olhos dos meus. "Agradeço sua ajuda, mas como pode ver, a situação está sob controle agora." O tenente Gomes, percebendo a tensão no ar, despediu-se rapidamente e entrou em sua viatura. Quando o carro se afastou, finalmente tomei coragem para falar. "Pai, eu posso explicar." "Entre", ordenou ele, segurando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Dentro de casa, mamãe já estava sentada na sala, o rosto pálido como papel. Inês estava ao seu lado, segurando sua mão, os olhos arregalados de preocupação. O ar estava carregado com uma tensão quase palpável. "Onde esteve?" repetiu meu pai, fechando a porta com força desnecessária. Naquele momento tive uma escolha: continuar mentindo, inventar alguma história plausível ou dizer a verdade. Por um breve instante considerei a mentira. Era o caminho mais seguro, o que sempre havia seguido. Mas algo dentro de mim havia mudado naquelas poucas horas de liberdade. A Conceição que voltara para casa não era a mesma que saíra de manhã. "Fui à feira de artesanato em Vila Santa Inês", respondi, a voz mais firme do que esperava. Meu pai ficou imóvel por um segundo, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. "Sozinha?" perguntou finalmente. Outra escolha: proteger Carlos ou assumir tudo. Pensei no que ele havia dito sobre assumir o controle da própria vida, passo a passo. "Não, fui com Carlos, o professor de ciências da escola." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mamãe fechou os olhos como se estivesse orando. Inês parecia prestes a desmaiar. "Meu pai!" Foi como ver um vulcão entrando em erupção em câmera lenta. Seu rosto passou do vermelho ao púrpura. Uma veia pulsava em sua têmpora. Os punhos se fecharam ao lado do corpo. "Você saiu com um homem sem minha permissão?" Perguntou, cada palavra carregada de uma fúria que eu nunca havia testemunhado antes, nem mesmo quando Zélia fugiu. "Sim", respondi, surpreendendo a mim mesma com minha calma. "Fui à feira com ele. Voltei agora. Nada demais aconteceu." "Nada demais?" repetiu ele, a voz crescendo. "Nada demais? Você, uma moça solteira, saindo sozinha com um homem sem acompanhante, sem permissão? Você tem ideia do que isso significa para nossa reputação nesta cidade? Para o meu nome?" Sempre fora sobre isso. Seu nome, sua reputação, sua autoridade. Nunca sobre nossas vidas, nossos desejos, nossos sonhos. "Tenho 24 anos, pai", disse, sentindo uma coragem que não sabia possuir. "Sou uma mulher adulta, formada, que trabalha. Tenho o direito de decidir com quem saio." Ele avançou em minha direção, a mão erguida. Por um momento terrível, pensei que iria me bater. Algo que nunca havia feito, preferindo punições psicológicas mais sutis. Mas mamãe se levantou com uma agilidade surpreendente para seu estado de saúde e colocou-se entre nós.
Augusto, não, disse ela com uma firmeza que jamais havíamos ouvido em sua voz. Você não vai tocar nela. Meu pai congelou, atônito com aquele desafio inesperado. Por um instante pareceu que ele iria empurrar mamãe para o lado. Em vez disso, deu um passo para trás, respirando pesadamente. Este homem, disse finalmente, a voz controlada novamente. Este professor. Sabe o que descobri sobre ele esta manhã? Foi expulso da universidade no Rio por participar de manifestações contra o governo. É um subversivo, um comunista. E você, minha filha, está se encontrando com ele às escondidas. A revelação me atingiu como um golpe físico. Em 1965, ser rotulado de comunista era mais que um insulto. Era uma acusação perigosa que podia levar à prisão, ao desaparecimento. Subitamente compreendi por que meu pai tinha ido à igreja naquela manhã. Alguém já havia levado até ele rumores sobre minha amizade com Carlos, e ele estava investigando. Ele não é um subversivo, protestei, embora sem muita convicção, pois pouco sabia sobre o passado de Carlos. É apenas um professor dedicado, com ideias novas sobre educação. Ideias novas, é? Retrucou meu pai com desprezo. Ideias que incluem corromper a filha de um oficial respeitado? Já providenciei tudo. Amanhã mesmo ele será transferido para outra cidade. E você... Fez uma pausa, olhando-me como se eu fosse uma estranha. Você não vai mais trabalhar naquela escola. Já falei com Dona Matilde. Sua reputação está comprometida agora. As palavras me atingiram como uma sentença de morte. A escola era meu único espaço de liberdade, minha única conexão com o mundo além das paredes de nossa casa. E Carlos... A ideia de não vê-lo novamente, de não concluir a conversa que havíamos começado, era insuportável. Não pode fazer isso! Protestei, as lágrimas agora fluindo livremente. Não pode simplesmente decidir tudo sobre minha vida. Não sou mais uma criança. Enquanto viver sob meu teto, viverá sob minhas regras. Respondeu ele. A mesma frase que usara com Zélia anos atrás. E para garantir que não haja mais incidentes como este, já tomei providências. O filho do Major Rodrigues, aquele que serviu no gabinete do governador, virá jantar conosco no próximo sábado. Ele está procurando esposa e manifestou interesse específico em você. O mundo pareceu desmoronar ao meu redor. Conhecia o filho do Major Rodrigues de vista. Um homem de cerca de 40 anos, viúvo, com fama de mulherengo e de temperamento difícil. A ideia de ser entregue a ele, como uma mercadoria negociada entre pais, provocou-me uma náusea quase incontrolável. Não vou me casar com ele. Disse cada palavra clara e distinta. Não vou me casar com ninguém que você escolha para mim. Meu pai deu um passo em minha direção, os olhos faiscando de raiva. Vai fazer exatamente o que eu disser. Ou prefere acabar como sua irmã? Uma desgraçada. Uma vergonha para a família. Zélia não é uma desgraçada. Respondi, a voz tremendo de emoção. Ela é feliz. Construiu sua própria vida, longe do seu controle. E talvez seja exatamente o que eu preciso fazer também. As palavras saíram antes que pudesse pensar em suas consequências. No momento em que as pronunciei, soube que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Meu pai me olhou como se eu tivesse cravado uma faca em seu peito. Se sair por aquela porta, disse, apontando com um dedo trêmulo. Nunca mais será minha filha. Nunca mais será recebida nesta casa. Seu nome será apagado da nossa família, assim como o de Zélia foi. O ultimato pairou no ar entre nós, pesado, definitivo. Olhei para a mamãe, que me fitava com uma expressão impossível de decifrar. Não era aprovação, nem desaprovação.
mas algo mais complexo, mais profundo. É sua escolha, Conceição, disse ela, quebrando o silêncio. Sempre foi sua escolha, embora tenhamos feito você acreditar no contrário por tanto tempo. Aquelas palavras ditas com tanta simplicidade continham uma verdade que sacudiu as bases de minha existência. Era minha escolha. Sempre fora. O medo, a obediência, a submissão. Tudo isso foram correntes que eu havia permitido que me prendessem, acreditando que não havia alternativa. Olhei para Inês, que observava a cena com olhos arregalados, como se assistisse a um acidente de trem em câmera lenta. Olhei para meu pai, o homem que havia controlado cada aspecto de minha vida desde o nascimento. E, finalmente, olhei para a porta. Aquela porta que representava tanto um fim quanto um começo. Vou buscar minhas coisas, disse, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma, com a decisão repentina. Não vai levar nada daqui, trovejou meu pai. Nada que foi comprado com meu dinheiro. Deixe-a levar suas roupas, Augusto, interveio mamãe, com uma autoridade que nunca demonstrara antes. Se quer que ela saia, ao menos permita que saia com dignidade. Algo no tom de mamãe fez meu pai recuar. Assentiu rigidamente, e eu subi as escadas para o quarto que havia compartilhado com minhas irmãs por toda a vida. Enquanto pegava algumas peças de roupa e as colocava numa pequena mala, sentia-me estranhamente calma, como se estivesse observando a cena de fora do meu corpo. Quando desci, encontrei mamãe esperando ao pé da escada. Em suas mãos, algo que nunca havia visto. Uma pequena caixa de madeira entalhada. Isto é seu, disse ela, colocando a caixa em minhas mãos. Economias que fiz ao longo dos anos, guardando um pouco aqui, um pouco ali. Não é muito, mas ajudará nos primeiros tempos. Olhei para ela atônita com aquela revelação. Você sabia? Sabia que este dia chegaria? Não sabia, mas esperava. Respondeu com um pequeno sorriso triste. Sempre soube que você era forte demais para aceitar esta vida para sempre, como Zélia. E você? Perguntei, compreendendo pela primeira vez, completamente, o sacrifício silencioso que mamãe havia feito por décadas. Por que nunca? Cada um tem seu momento, respondeu simplesmente. Este é o seu. Talvez o meu nunca chegue, mas saberei que minhas filhas encontraram um caminho diferente, e isso me basta. Abracei-a com força, sentindo seu corpo frágil contra o meu, inalando seu perfume familiar de lavanda e sabão de lavar roupas. Vou escrever, prometi. Vou mandar notícias assim que estiver estabelecida. Através de seu Geraldo, sussurrou ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Como sempre. Olhei para Inês, que permanecia imóvel, como uma estátua, ao lado de mamãe. Cuide dela, disse, sabendo que talvez nunca mais visse minha irmã caçula. E cuide de você também. Há um mundo lá fora, Inês. Um dia você também vai encontrá-lo. Ela assentiu, incapaz de falar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Meu pai estava na sala, olhando pela janela, as costas voltadas para nós. Não se virou quando me aproximei da porta. Sua postura rígida, seus ombros tensos, falavam mais que qualquer palavra. Estava perdendo outra filha, mas seu orgulho, sua inflexibilidade, não lhe permitiam dobrar-se. Adeus, pai! Disse, surpreendendo-me com a falta de rancor em minha voz. Naquele momento, vendo-o ali, envelhecido, agarrado desesperadamente a um mundo que já não existia, senti mais pena que raiva. Ele não respondeu. Não se virou. A última imagem que tive de meu pai foi suas costas voltadas para mim. Um símbolo perfeito de toda a nossa relação. Saí pela porta e fechei-a atrás de mim, ouvindo o clique da fechadura como o ponto final de um capítulo de minha vida.
O sol de dezembro era implacável, castigando as ruas vazias do domingo à tarde. Caminhei sem rumo definido, a pequena mala numa mão, a caixa de mamãe na outra. Meus pés me levaram, quase sem perceber, até a escola. O portão estava fechado, mas sabia que Carlos estaria em seu quarto nos fundos. Por um momento hesitei. Ir até ele significaria aceitar a oferta que fizera no ônibus? E estaria pronta para um compromisso tão sério, quando mal começava a experimentar a liberdade? Decidi que não. Antes de construir uma vida com alguém, mesmo alguém por quem sentia um afeto genuíno, precisava descobrir quem era Conceição Oliveira fora da casa de seu pai. Precisava encontrar minha própria voz, meus próprios desejos, sem substituir imediatamente uma autoridade por outra, por mais amorosa que fosse. Em vez disso, dirigi-me à rodoviária. Não havia ônibus para a capital até a manhã seguinte, mas existia uma pensão simples nas proximidades, onde poderia passar a noite. Sentada no banco de madeira da pequena estação, abri a caixa que mamãe havia me dado. Dentro, encontrei várias notas enroladas, economias de anos guardadas em segredo. Havia também um pequeno envelope. Abri-o com dedos trêmulos e encontrei um pedaço de papel com uma caligrafia que não reconheci imediatamente. Era um endereço em São Paulo e, abaixo dele, uma única linha. Para quando você estiver pronta para encontrar seu caminho, sua irmã, Zélia. As lágrimas embaçaram minha visão enquanto segurava aquele pequeno papel. Mamãe havia mantido contato com Zélia durante todos aqueles anos, guardando não apenas dinheiro, mas também este escape, esta porta para um futuro diferente. Ela sabia que, eventualmente, eu também precisaria dessa saída. Passei a noite na pequena pensão próxima à rodoviária, deitada em uma cama estreita com lençóis ásperos que cheiravam a amaciante barato. O quarto simples, com seu papel de parede descascado e o crucifixo torto na parede, parecia um palácio de liberdade comparado ao meu antigo lar. Pela primeira vez na vida, não havia regras sobre quando apagar a luz, quando acordar, como me comportar. A sensação era ao mesmo tempo exultante e aterradora. Na manhã seguinte, comprei uma passagem para São Paulo com parte do dinheiro de mamãe. Sentada no ônibus que lentamente deixava Ribeirão das Almas para trás, olhei pela janela para as ruas familiares, a igreja, a escola, a praça, cenários de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. Não sentia tristeza, nem exatamente alegria, mas uma estranha sensação de leveza, como se estivesse flutuando acima de meu próprio corpo. A viagem para São Paulo durou quase 10 horas. Quando desci na rodoviária da capital, já era noite. A cidade me engoliu. Luzes, ruídos, pessoas apressadas falando alto, carros buzinando, o cheiro de poluição misturado ao de comidas de rua. Para uma moça criada no silêncio opressivo de uma pequena cidade do interior, era como entrar em outro planeta. Com o endereço de Zélia em mãos e algumas indicações de um taxista compreensivo, encontrei o bairro onde minha irmã vivia. Um conjunto de prédios modestos na zona leste da cidade. Quando finalmente toquei a campainha do apartamento 302, estava exausta, assustada e começando a duvidar de minha decisão impulsiva. A porta se abriu e lá estava ela. Zélia, minha irmã que não via há 6 anos. Mais madura, com o cabelo mais curto, vestindo calças compridas. Algo impensável em Ribeirão das Almas. Mas com os mesmos olhos vivos, a mesma chama interior que sempre a caracterizara. Por um momento ficamos apenas nos olhando, incapazes de acreditar que estávamos realmente frente a frente depois de tanto tempo. Então, sem dizer uma palavra, ela me puxou para um abraço apertado e todas as barreiras desabaram. Choramos juntas, no meio daquele corredor estreito. Anos de separação forçada, de palavras não ditas, de experiências não compartilhadas.
fluindo entre nós como um rio represado que finalmente encontra seu curso. Você conseguiu. Sussurrou ela, afastando-se para olhar meu rosto. Você finalmente conseguiu sair. Naquela noite, sentadas na pequena cozinha de seu apartamento, contei-lhe tudo. A escola, os livros escondidos, Carlos, a feira, a confrontação final com nosso pai. Zélia ouviu sem interromper, ocasionalmente assentindo, como se cada evento que eu narrava fosse uma confirmação de algo que já esperava. Tiago, seu marido, juntou-se a nós mais tarde, assim como seu filho de 5 anos, Antônio, meu sobrinho que eu conhecia apenas por descrições em raras cartas. Era uma família verdadeira, calorosa, unida por laços de afeto genuíno, não por obrigações e aparências. Você pode ficar conosco o tempo que precisar, disse Zélia, quando finalmente terminei minha história. Até encontrar seu próprio caminho. Não quero ser um peso, respondi, consciente de que o apartamento pequeno mal acomodava os 3. Você nunca será um peso, afirmou ela com firmeza. Você é família, a verdadeira família que escolhemos ter. Nos meses que se seguiram, descobri um mundo que nem sabia que existia. São Paulo, em 1976, era uma cidade em ebulição, mesmo sob o regime militar. Havia uma vida cultural vibrante, com teatros, cinemas, livrarias, onde pessoas se reuniam para discutir ideias. Com a ajuda de Zélia e Tiago, encontrei um emprego como professora em uma escola particular progressista, onde meus métodos de ensino não eram apenas tolerados, mas incentivados. Aluguei um pequeno quarto em uma pensão para moças na mesma rua de Zélia, conquistando outro nível de independência. Aprendi a andar de ônibus sozinha, a ir ao banco, a fazer compras. Tarefas cotidianas que para muitos eram banais, mas que para mim representavam atos revolucionários de autonomia. Em junho de 1966, recebi a primeira carta de mamãe, através do sistema secreto que estabelecera com seu Geraldo. Contava que meu pai havia caído em uma depressão profunda após minha partida, que a saúde dele vinha se deteriorando rapidamente. Por um momento senti o peso familiar da culpa, aquela culpa que ele havia insidiosamente incutido em nós desde a infância. Mas então, li a frase seguinte: Não se culpe, filha. As escolhas dele são responsabilidade dele, assim como suas escolhas são suas. Viva sua vida com a liberdade que conquistou. No final da carta, uma pequena nota de Inês revelava que ela também estava planejando sua saída. Havia se inscrito secretamente em um curso de botânica por correspondência com uma universidade da capital e estava preparando-se para prestar vestibular no ano seguinte. Em dezembro de 1977, a notícia chegou. Meu pai havia falecido, vítima de um infarto fulminante. Zélia e eu voltamos juntas para Ribeirão das Almas para o funeral. Uma viagem tensa, carregada de emoções complexas. A cidade parecia menor do que eu lembrava, mais limitada. Nossa antiga casa, antes tão imponente em minha memória, revelou-se apenas uma construção comum, envelhecida pelo tempo e pela negligência. Durante o velório, observei o caixão fechado daquele homem que havia sido, simultaneamente, meu opressor e meu protetor. Não sentia raiva, nem tristeza profunda. Apenas uma espécie de empatia distante por alguém que vivera preso a valores obsoletos, incapaz de se adaptar a um mundo em mudança. Mamãe estava surpreendentemente serena. Ele era um homem de seu tempo, disse, enquanto sentávamos juntas na varanda após o enterro. Nem bom, nem mau. Apenas limitado pelas próprias cicatrizes, como todos nós. 3 meses depois, ela veio morar conosco em São Paulo. Inês havia sido aprovada para estudar botânica na USP, e nosso pequeno círculo familiar se reconstituiu, diferente, mais forte, ligado agora por escolha,
não por imposição. A doença de mamãe piorou gradualmente, mas ela viveu o suficiente para ver Inês formar-se com honras, para assistir ao meu casamento com um professor de história que conheci na faculdade, onde finalmente ingressei aos 28 anos, para embalar nos braços seus netos. Quando partiu em 1974, foi em paz, sabendo que suas filhas haviam encontrado seus próprios caminhos. Hoje, aos 83 anos, quando olho para trás, vejo que aquele domingo de dezembro de 1965 foi realmente o dia que mudou tudo. Foi quando aprendi que a liberdade não é algo que alguém nos concede, é algo que conquistamos, passo a passo, decisão por decisão, muitas vezes pagando um preço alto, mas sempre, sempre valendo cada sacrifício. Minhas netas, nascidas em um Brasil diferente, me olham com espanto quando conto estas histórias. Para elas, que cresceram fazendo suas próprias escolhas, definindo seus próprios futuros, é quase incompreensível a realidade em que vivi minha juventude. Vovó, como você aguentou tanto tempo? Perguntam. Respondo sempre o mesmo. Porque não sabia que existia outro jeito de viver. Até que um dia descobri. E é isso que desejo contar a todas as mulheres que vivem presas em suas próprias casas de silêncio, sob o jugo de pais, maridos ou tradições opressoras. Existe outro jeito de viver. Existe um mundo além daquelas paredes. E você, sim você, tem a força para encontrá-lo. Se você assistiu minha história até aqui, muito obrigado, aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais, queridas e queridos.